cristianismo sem extremos, nem lá e nem cá. 1 Coríntios 15:19, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que se a nossa esperança em Cristo se resume apenas às coisas dessa vida, somos as pessoas mais miseráveis que existem. O John Stott, quando ele comenta o Sermão do Monte, ele faz uma distinção entre dons da criação e dons da redenção. Bênçãos da criação e bênçãos da redenção. O que é isso? O que isso significa? Basicamente, ele defende que os dons da criação são aquelas bênçãos que estão disponíveis para qualquer pessoa, a despeito da sua profissão de fé, a despeito de orar, de não orar, de sexo, de idade, de localização. Por exemplo, o sol nasce sobre justos e injustos. Chove na plantação do ateu e chove na plantação do cristão. O muçulmano respira, assim como o judeu respira. Então ele fala um pouco sobre esses dons da criação que são disponíveis para quaisquer pessoas. E também sobre os dons da redenção, que estes sim são bênçãos que são para aqueles que entregam a vida a Jesus, se submetem a Deus como Senhor de suas vidas. Que aí temos a certeza de salvação, a vida guiada, orientada pelo Espírito Santo, a inserção na família da fé, a pessoa passa a não viver mais só, ela tem força para vencer o pecado, ela consegue passar pela tribulação com a certeza da vitória, da esperança, e sabe também que a vida não termina aqui. Então o Stott ele faz essa separação entre dons da criação e dons da redenção. A grande questão é que muita gente se aproxima de Deus, da religião, em busca apenas dos dons da criação. Não quer dizer que Deus não se interesse por isso, ele se interessa por isso também, ele também se preocupa com isso, mas a vida cristã não é só isso. Então a gente vê um monte de caras que se achegam a Cristo, a religião, a igreja e tal, por emprego, por casamento, por saúde, por dinheiro. Até aí, ok. É comum que as pessoas que estão fragilizadas, que estão sofrendo, busquem algo para tentar aliviar o seu sofrimento ou para encontrar respostas para os seus questionamentos. Mas o que não é comum é que a vida cristã seja baseada nesse tipo de coisa. Nisso que o Stott fala que são as bênçãos da criação, os dons da criação. Vamos jogar real. Quantas pessoas você conhece que mesmo não sendo cristãs, que mesmo não orando, tem tudo aquilo que muita gente vai buscar na igreja, na religião? É cara que não é cristão, que tem emprego, que tem saúde, que casou, que tem carro, que é próspero e tal, mesmo sendo ateu, mesmo não orando. Por quê? Essas são bênçãos, são dons da criação. Então, são dons que são disponíveis para todos. Não necessariamente o cara tem que estar na igreja para ter isso. Ou seja, a vida cristã não se resume a isso. Deus se importa com isso também. A vida cristã é mais que isso. Então a vida cristã é um relacionamento com Deus que te proporciona os dons da redenção, os dons da salvação. Como eu disse aqui, certeza de salvação, uma vida no Espírito, uma vida de amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então um extremo que é prejudicial é buscar a Deus apenas por coisas materiais, apenas pelos dons da criação, apenas por coisa que passa por aqui e coisas também que você não necessariamente precisa buscar uma religião para ter. Que de repente um bom esforço, um bom estudo, um empenho vai fazer com que você consiga esse tipo de coisa. Então, o que é normal? Que aqueles que se aproximam de Cristo, da religião, da igreja, por isso, ao chegarem e terem uma experiência pessoal com Cristo, eles descubram a riqueza, a grandeza que é viver os dons da redenção, que é ter um relacionamento pessoal com Cristo, que é estar inserido na família da fé. Então ele percebe que, a despeito de receber essas bênçãos materiais, a vida com Cristo é muito mais que isso. E aí ele entende o que o apóstolo Paulo diz naquele versículo que eu citei, 1 Coríntios 15:19, que resumir a esperança em Cristo apenas às coisas dessa vida é muito pouco, é muito raso, é miserável. Então,
De um lado, tem o extremo das pessoas que buscam a Deus, a Jesus, a religião, apenas por questões materiais. Tá? Isso é ruim, porque a vida cristã não é só isso, ela é muito mais que isso. De um outro lado, tem aqueles que entendem que a vida cristã, a salvação, é apenas uma mudança de status de não salvo para salvo, de destino inferno para destino céu, e isso não tem qualquer implicação no seu dia a dia. É um outro extremo perigoso também, porque a vida cristã não é só mudança de status de não salvo para salvo, é uma transformação de vida, de cotidiano. Lutero dizia assim que a salvação ela é pela fé, mas essa fé não vive desacompanhada. Ou seja, a fé gera em nós obras que são fruto dessa fé. A fé gera em nós um comportamento que demonstram essa fé que nos gerou a salvação. Então dizer que é salvo, mas que não necessariamente tem que mudar de vida, é um outro extremo muito perigoso. Achar que a salvação é só no céu e nada tem a ver com a sua vida aqui. Tem um cara chamado Harry Blamires, que tem um livro que fala sobre a mente cristã. Então ele descreve um pouco como funciona a mente do cara que de fato é cristão. E uma das características, ele diz assim que a mente cristã, que é aquele que é cristão de fato, que é salvo, que entende o evangelho, a mente desse cara tem uma orientação sobrenatural. O que isso significa? Significa que o cara entende que essa experiência aqui terrena, ela é inconclusiva e ela só prepara a gente para a eternidade e que vive considerando a existência do céu, do inferno e de que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Ou seja, a mente cristã é a mente do cara que vive com os pés aqui na terra, a realidade da terra, as dificuldades da terra, mas vive uma transformação de vida e tem uma visão de mundo que visa a eternidade. Por isso ele estabelece um relacionamento com Deus. O que eu quero dizer com isso? Que dizer, eu sou salvo e eu posso viver do mesmo jeito, o que mudou em mim é que agora, quando eu tenho certeza que se eu morrer eu vou para o céu, que a salvação é só lá, é um outro extremo também muito complicado, errado. O resumo da ópera, desse nosso bate-papo, qual é? É que o extremo de achar que a vida cristã ela se resume a buscar coisas materiais é errado. E isso é muito pequeno. As pessoas que se achegam à religião, a uma igreja séria, em busca disso, nós vamos orar por isso, vamos ajudar a pessoa nessa busca. Mas a gente precisa orientar de que a vida cristã é mais que isso. Que a riqueza do evangelho não está naquilo que ele pode me proporcionar materialmente, mas sim naquilo que ele me proporciona espiritualmente e naquilo que eu estou disposto a dar por ele. A pessoa se achega em busca dessas coisas materiais, mas descobre a grande grandeza, a grande riqueza que é viver com Cristo, que é amar a Deus, que é amar o próximo, que é viver para servir, que é estar inserido numa comunidade de fé. Então, esse extremo de achar que vida cristã, que religião é para buscar coisas materiais, é errado. O outro extremo também de achar que a vida cristã é a salvação na eternidade, agora que eu vivo como eu quiser, sem qualquer vínculo, sem qualquer comportamento que demonstre essa fé, também isso é errado. A salvação é pela fé, mas essa fé não vive desacompanhada. Ou seja, nem lá, nem cá, nem um extremo e nem outro. A vida cristã, ela pode... você pode se achegar a ela em busca de questões materiais, mas chegando aqui, você vai ver que a vida cristã é muito mais que isso. E ficar focado só nas coisas materiais é muito raso, é muito pequeno, é muito miserável. E aí quando você descobre o relacionamento com Deus, você entrega a sua vida a Deus, você então recebe dele a salvação, que vai ser concretizada lá na frente, mas ela começa aqui, com a transformação de mente, com amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, descobrindo o prazer de servir as pessoas, de proclamar o Evangelho, de viver com a família da fé, de chamar outras pessoas para a família da fé e ter a certeza do cuidado de Deus, mesmo durante os períodos mais difíceis da sua vida. Nem lá e nem cá, vida cristã é isso. Que Deus te abençoe. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail contato@imelrr.com.br
ou então acessar o nosso site www.imelrr.com.br. Até mais!